Bom dia a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, para quem eu passo a palavra. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos vocês e bom dia a toda a massa atleticana. Na verdade, antes de abrir as perguntas aí para vocês, eu solicitei pessoalmente ao nosso departamento jurídico, que havia me orientado por conta da liminar que eu ainda sigo com as minhas atividades aqui, para justamente poder me colocar à disposição através de vocês para nos comunicarmos aí com o nosso torcedor, já que um momento, né, principalmente os últimos 3 jogos, onde nós não atingimos os pontos que tínhamos como objetivo, então é necessário alguém da diretoria e principalmente o diretor de futebol aqui poder se colocar à disposição para se pronunciar. Então, só para fazer esse esclarecimento, que foi uma solicitação pessoal, para justamente nem vocês e nem o nosso torcedor fiquem sem uma palavra aqui da diretoria do Galo. Ô, Rodrigo, bom dia. Igor, da Rede 98. Quando acontecem esses resultados negativos, e especialmente nesse momento do Atlético, a cabeça do treinador fica a prêmio, né? O torcedor cobrando um time melhor, com resultados melhores, mas cobrando especialmente do treinador que não tem conseguido dar à equipe um esquema mais organizado, um jogo mais organizado para conseguir os resultados. Como que está a situação do Turco? É um treinador que segue prestigiado no trabalho ou fica a depender de próximos resultados, de como vai ser o desempenho da equipe em campo nas próximas partidas? Como a diretoria está avaliando essa situação, se é uma situação de garantia do trabalho dele ou se realmente está para adiando o inevitável, que é uma troca, como acontece sempre no futebol. Bom dia, Igor. Ainda bem que você terminou a pergunta falando que é o que sempre acontece no futebol brasileiro, né? Lamentavelmente isso. A gente está aqui para tentar fazer diferente. Isso eu posso te afirmar. Os mesmos... É legítima a insatisfação, tá? Vamos deixar bem pontuado aqui as coisas e bem separado. Nós também não estamos satisfeitos, os atletas também não, nesse recorte último, né? Porque no domingo em que nós enfrentamos o Palmeiras e que estávamos disputando a liderança do campeonato, foram muitos os pontos positivos identificados na equipe, né? Fizemos um enfrentamento, se não foi superior, no mínimo foi de igual para igual. O próprio Palmeiras reconheceu e muitas das vezes se defendeu. Nossa equipe também soube se defender bem. E realmente o ponto fora da curva foi o jogo com o Fluminense, isso é nítido, é admitido por todos. Fomos muito abaixo do nosso padrão de comportamento. E tivemos a infelicidade de empatar o último jogo, onde tivemos aí boa parte do segundo tempo com um homem a mais, com a vantagem. E realmente não confirmamos a vitória. E isso traz sim uma insatisfação e que a gente separa o que é legítimo, né, do torcedor, inclusive de vocês, dos questionamentos. Isso e faz parte do nosso trabalho. Porém, a cada momento de oscilação, momento de dificuldade, nós ficarmos aí substituindo os profissionais, nesse caso, como você falou do treinador, bom, é o que é mais do mesmo, né? E a gente aqui vai trabalhar no contrário, vai trabalhar para recuperar o bom desempenho, recuperar os resultados, ter, quem sabe, uma sequência de boas vitórias, para que a gente consiga manter o trabalho como ele vem sendo feito até o presente momento. Nós tivemos aí, Igor, ao longo do período, né, quase 70% de aproveitamento no ano. É claro que aí está o campeonato estadual, então não dá para balizar. Somos a equipe de maior número de finalizações, de construção de jogadas, de penetração na área. Nós temos pontos positivos, entendeu? Assim como temos negativos, nós temos que buscar o equilíbrio entre o que é a nossa questão ofensiva e aquilo que foi um ponto positivo no ano passado. Agora, para finalizar a tua pergunta, o que nós não podemos fazer, ou pelo menos a gente não quer que isso ocorra, é que a gente carregue esse negócio
de que por conta de um 2021 quase impecável, a gente não olhe para frente. Porque nós não vamos andar para frente se a gente ficar o tempo todo olhando no ano passado. Comparações, entendeu? A gente aqui trabalha num clube gigante, todos nós, e a gente mira seguir vencendo, seguir conquistando. Mas não com esse negócio de que tudo se remete ao ano passado, porque a gente tem exemplos em outros clubes, né, que vêm sofrendo isso também. Nós não podemos ter isso como um ponto negativo, e sim como parâmetro para evoluir. Então, te respondendo, nós realmente não pensamos nessa substituição nesse momento, pelo contrário, pensamos sim em trabalhar muito, de forma silenciosa, para reverter esse momento que não é bom. Nós temos que admitir que não é. De 9 pontos fazer 2, ninguém está satisfeito. Até porque o líder atualmente do Campeonato Brasileiro já abriu 5 pontos. Isso é que nos preocupa. Nos preocupa, e a gente está trabalhando desde domingo, desde o pós-jogo do Santos, para encontrar soluções para vencer na quarta-feira. Caetano, bom dia, aqui é o Marcos Botelho da Show FM. Na sua última coletiva por aqui, você disse também que o Turco tinha respaldo da diretoria. Eu queria saber de você uma avaliação, qual esse nível de respaldo, se ele permanece o mesmo. E você disse que vocês tentam fazer o diferente. É um consenso do colegiado alvinegro, é uma unanimidade esse respaldo e essa oportunidade de continuidade no trabalho do Turco, Caetano? Bom dia, Marcos. Sim, quando eu venho aqui falar, eu falo pelo presidente, pelos 4 R's, né? Se um dia eu não vir aqui falar por eles, ou eu não vou estar aqui, ou então não vou falar, né? Então, assim, e unanimidade é eu acho que é uma palavra bastante desejada por todos, mas ela nem sempre traduz a realidade. O que importa é o que o grupo, sob consenso, decide, né? E tem outra coisa que fica muito clara, assim, é nosso papel o apoio incondicional aos profissionais que aqui estão, sejam eles atletas, funcionários do CT, o treinador. De forma nenhuma, a gente interpreta o externo, interpreta as críticas, aceita, tenta fazer as correções aqui, mas se alguma tomada de decisão ocorrer diferente do que está acontecendo aqui, ela vai ser por uma avaliação nossa. Tá? Isso não resta a menor dúvida. E a avaliação em relação, volto a dizer, não são somente pelos números. Nós fizemos bons jogos, sim. Inclusive, dito por vocês mesmos, que o primeiro tempo nosso contra o Santos foi realmente reeditando grandes momentos, o jogo contra o Palmeiras. O que nós precisamos buscar realmente atingir é essa regularidade, é realmente essa performance, esse desempenho uniforme, mais tempo durante os jogos, se não os 90 minutos, mas quase todos os 90 minutos, porque aí certamente nós vamos estar muito mais próximos das vitórias, né? Mudou um pouco, a gente tem um pouco mais de posse de bola, traduzir isso em gols, que é o que define uma partida, sofrer menos, talvez na parte defensiva. Claro que tivemos um jogo só, que tomamos 5 gols, quer dizer, um negócio que é inusitado, como eu disse, é fora da curva e tem que encontrar solução. Mas é isso, nós vamos seguir sim trabalhando para fazer as correções e sempre mirando que nenhuma substituição ocorra. Tá? Esse é o nosso desejo, é para isso que a gente vai trabalhar, dando respaldo e dando apoio para a comissão técnica e para os atletas que aqui estão. Rodrigo, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia, prazer falar com você novamente. Meu questionamento, Rodrigo, nem seria só ao diretor de futebol do Atlético, mas ao homem de mercado que você é. O quão difícil é hoje buscar profissionais? A gente viu o Flamengo ainda há pouco passar por essa dificuldade, né? Quando dá necessidade de trocar o comando técnico. O quão difícil é hoje buscar profissionais que possam chegar e, em tese, resolver o problema? O quanto está difícil achar um treinador no mercado, Rodrigo? Olá, Thiago, tudo bem? Prazer falar contigo também. Bom, primeiro, né, eu vou te responder, nós temos treinador e queremos que ele permaneça, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu até vou responder em relação a qual é o método, né, de escolha do treinador. Porque a gente observa, escuta, lê, né? Cada um
tem uma sugestão, uma solução mágica para tudo isso, né? Uns dizem que você tem que viajar pelo mundo e entrevistar todos os treinadores, né, como isso sendo o modelo padrão. E muitas das vezes vendo que isso não dá certo, né? Acaba se mudando a rota no meio do caminho. Outras vezes, ao você fazer entrevistas para conhecimento de metodologia, de como o treinador pensa, o que ele pensa em relação aos profissionais de comissão técnica, você está errado também. Então, assim, o importante é o clube, o Galo, ter o seu método de escolha. E a gente procurou percorrer esse caminho todo lá no início do ano, quando, né, da saída do Cuca. E dentre todas as características e daquilo que o clube também exigia como condição, que nós fomos buscar o Tony. Eu acho que assim, Thiago, mudou um pouco a tendência, para você ver como o resultado, ele muitas das vezes ele faz a diferença, né? Agora observa-se que talvez a tendência da retomada, né, de oportunidade aos treinadores brasileiros, ela tem voltado. Vamos ver, não tem padrão, cara. É isso que eu quero te dizer. O padrão é o clube que faz, né? E a gente aqui está tentando, de uma forma ou de outra, um padrão na escolha, um padrão vamos dizer assim, no processo de contratação, de saber o que o treinador realmente pensa, metodologia de trabalho, composição de comissão técnica, conhecimento do nosso elenco. Mas eu sempre que fui perguntado sobre isso, cara, eu sempre disse que, né, o bom treinador, ele não tem o idioma, né? A gente sempre tem que entender o que realmente é o trabalho dele, o que ele pensa, independentemente da língua e do idioma. Mas óbvio que ele precisa conhecer o teu elenco, precisa conhecer a competição e as peculiaridades do futebol brasileiro. É isso que eu acho que deve ser levado em consideração. Bom dia, Rodrigo. É o Fred Ribeiro, do GE. Globo. Prazer conversar com você novamente. Sem querer quebrar o ritmo da coletiva, mas eu queria te perguntar especificamente da situação do Savinho. Vem performando, fez 2 belos gols já, mas todo mundo sabe que dificilmente ele vai ficar no segundo semestre. É uma situação já concretizada, ele está vendido, é um jogador que está nos seus últimos momentos de Galo. E se o clube teve uma negociação à parte para reutilizá-lo em meio às negociações com o Grupo City? Obrigado. Olá, Fred, bom dia. Eu gostaria de poder te responder na totalidade, né? Mas eu não posso ainda. Todos sabem já da negociação existente. Porém, como funciona no futebol sempre, a oficialização da negociação ela é sempre do clube que compra, né? E aí, posteriormente, o clube que vende esclarece as condições. Então, nós vamos ter que esperar. O que eu posso te dizer é que realmente ele é um menino muito talentoso, além de ser um jovem realmente que gosta de trabalhar, querido por todos aqui, e que por conta das necessidades que elas são gerais, né, nos clubes do futebol brasileiro, muitas das vezes a gente vê joias assim tendo que sair precocemente. Tomara a Deus que eu ainda esteja no futebol para ver o dia em que a gente possa manter jogadores com esse talento mais tempo aqui no futebol brasileiro. E segundo ponto da tua pergunta, se mesmo em caso de venda se tentou uma permanência dele por mais tempo, sim. Se concretizada e no momento certo o clube aí, comprador, vai oficializar, obviamente que a gente tentou uma permanência dele por mais tempo ainda. Mas, como eu disse, não depende mais da gente e no momento certo o clube lá oficializa essa transferência. Fábio Vital. Eduardo Gonçalves. Rodrigo, bom dia. Você citou uma insatisfação por parte dos jogadores também, disse ser uma insatisfação geral, mas também por parte dos jogadores. Eu queria entender como o grupo externalizou essa insatisfação para você e se ela corresponde somente ao desempenho ou também a outras situações que possam vir a estar acontecendo no Atlético. Não, a insatisfação que eu me referi dos atletas e comissão é pelos resultados.
não adquiridos. Foi isso, não existe satisfação. Zero. Eu acho que eu talvez tenha me expressado mal, então. Mas foi isso que eu me referi. Todos nós estamos insatisfeitos porque em 9 pontos fizemos 2 pontos. E quem mira o título sabe que não é o desempenho, não é, principalmente o aproveitamento que vai nos conduzir ao título. É apenas isso. Agora, os atletas, junto com a comissão... Os atletas, junto com a comissão técnica, só para concluir, buscam a retomada, né, principalmente dos resultados. Como eu disse, não é desconsiderando por completo, mas analisando o jogo do Fluminense, que realmente foi desastroso e foi um ponto fora da curva. Nós tivemos um bom desempenho com o Palmeiras e um bom enfrentamento. Isso para pegar os 3 últimos jogos, né? Que era onde nós estávamos ali no domingo retrasado, não ontem, disputando a liderança. E no jogo contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, talvez pudéssemos ter, né, definido o resultado ali. Enfim, mas nós não podemos, a cada semana de resultados, né, que não saíram como a gente imaginava, em alguns momentos performance também, desempenho, modificar tudo e reiniciar como se reiniciássemos o ano. Mas foi a isso que eu me referi. Insatisfação é estarmos todos nós aqui incomodados, talvez seja essa a palavra, incomodados com a situação do baixo aproveitamento nos últimos jogos. Foi isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. É um prazer falar contigo mais uma vez. Você disse, Rodrigo, há pouco que é preciso que a gente compreenda, né, o que o técnico tem a dizer também. E o Turco, ele sempre, após um resultado ruim, ele diz que a responsabilidade é dele. Queria uma avaliação sua, da diretoria de futebol especialmente, sobre o andamento, né, o desenvolvimento dele no Atlético, se está dentro do que é o esperado, do que é o aceitável, e se realmente, Rodrigo, faltariam apenas alguns ajustes, né, para que o trabalho aconteça realmente de uma forma mais adequada, de acordo com o que a maioria espera, pelo menos. Obrigado. Bom dia, Fábio. Pois assim, quais são os parâmetros, né, de avaliação, né? Muito se fala hoje nas estatísticas no futebol, na hora de contratação de um atleta, na hora de você avaliar um desempenho, né, os números, né? E aí, uma coisa é você avaliar um desempenho em determinados jogos, onde você não teve bem, a tua equipe não conseguiu superar o adversário ou não teve o resultado. Agora, traduzir o trabalho do Tony Mohamed, que foi tricampeão mineiro aqui no Galo, vencendo o nosso maior rival as 2 vezes, né? Coisa que nós não fizemos no ano passado. Nós não vencemos o nosso maior rival e não vencemos a final, o que não diminui em absoluto a conquista do bicampeonato. Só estou fazendo comparações, né? Ganhamos uma Supercopa, talvez na época, em cima da equipe, talvez de maior, talvez não, certamente de maior investimento ainda dentro do futebol brasileiro. Então já são 2 conquistas. Onde nós estamos classificados para as oitavas da Copa do Brasil, que era obrigação, e estamos classificados em primeiro no nosso grupo. Realmente perdemos o jogo do Tolima, o que talvez tenha também diminuído o valor da conquista do primeiro lugar. Está tudo certo, é isso mesmo. Nós queríamos ter vencido, queríamos estar ali entre os 3 ou os 2 primeiros de melhor campanha. Mas enfim, foram adversários duros. Eu acho que assim, a amostra dos resultados que não foram ideais, ela é pequena para aquilo que se cultiva aí de problemas. Nós fizemos bons jogos. A única coisa que eu posso te afirmar, Fábio, é que se nós aqui tivermos algum tipo de identificação de que ou o trabalho não tem condição de seguir em alto nível, ou que nós vamos ter problemas na sequência do trabalho, a gente vai reunir
a diretoria e vai avaliar, como a gente faz isso constantemente, para uma tomada de decisão nesse sentido. Mas nesse momento não. Nós nos reunimos sempre, pré e pós-jogo, nós conversamos muito com a comissão técnica e diretoria também, para tentar corrigir o que não está sendo bom. Mas na intenção sempre de apoio e continuidade no trabalho. É isso. E a gente entende que nós, tirando essas últimas 3 rodadas principalmente, o trabalho está dentro do parâmetro que se imagina para um campeonato brasileiro extremamente disputado. Vocês mesmos sabem que baixou muito o aproveitamento, porque as equipes se equivalem, ou então pelo número excessivo de jogos, enfim, não importa. Importa que o Atlético vai seguir na busca desse campeonato, do título, sem deixar de lado também as 2 Copas que a gente tem em disputa. É isso. Vamos seguir mirando o título e vamos seguir tentando corrigir os erros que nos afastaram das vitórias nos últimos jogos. Bom dia, Rodrigo. Mudando um pouco de assunto, a respeito do zagueiro Godin, né? Eu queria saber sobre esse futuro desse zagueiro que já declarou que já admitiu a possibilidade de deixar o Atlético para ter mais minutos em campo, já que ele pensa única e exclusivamente em disputar a sua 4ª Copa do Mundo. O que tem de verdade hoje sobre essa possível saída do Godin para o Vélez Sarsfield da Argentina? Muito obrigado. Olá, Fernando, bom dia. Não, realmente ele tem essa possibilidade, não vou negar. O Godin deve estar chegando entre amanhã e quarta-feira aqui no Brasil, de volta, e aí nós vamos sentar pessoalmente para resolver o futuro dele e o futuro do Galo, né? Porque caso ele realmente confirme esse desejo de saída, nós precisamos de buscar uma peça de reposição, e é nesse sentido que a gente vai seguir. Mas a gente vai aguardar a chegada dele pessoalmente. Tenho conversado com ele por telefone algumas vezes, e é claro que foi um jogador que quando veio, né, vale lembrar, a expectativa era uma em relação à saída do Júnior, que tinha saído, né, que nós havíamos vendido. Acabou que tivemos a oportunidade de trazer o Júnior Alonso de volta por empréstimo, e nós não podíamos deixar de fazê-lo. E com isso a disputa ficou cada vez mais acirrada entre os nossos zagueiros. Mas caso o Godin saia, nós vamos buscar uma peça de reposição, sim, porque a gente entende que o número de 5 zagueiros é o ideal para um ano onde o Galo tem inúmeras disputas. E é um setor do time em que é muito difícil haver improviso, né? Então você tem que ter realmente ali jogadores quase que meio como o goleiro, né? Não dá para tu improvisar. E a mesma coisa na zaga. É muita rotatividade por lesões, cartões, e é necessário que ali tenhamos um bom número e uma boa qualidade. Olá, Rodrigo, é Paulo Galvão, dos jornais Aqui e Estado de Minas. Rodrigo, você falou aí sobre olhar para trás, né? Você teme que aconteça com o Atlético o que aconteceu com o Flamengo, que fica todo mundo falando de 2019, de Jorge Jesus, que fica todo o tempo se comparando com o que o Cuca fez? A gente sabe que a torcida adora o Cuca. Tem esse risco? Paulo, bacana, bom dia. Bacana a tua pergunta. Nós também adoramos o Cuca, né? Isso é claro. Mas me preocupa, porque assim, são ciclos, são épocas. Seria talvez mais cômodo até da minha parte não estar aqui, né? Ou sei lá, todos aqueles que passaram em 2021 serão lembrados. Uns vão ter o desgaste da continuidade, né? Outros não. Agora cabe a nós seguir construindo essa história do Galo, né? E a gente tem visto, né, em outros clubes que quando fica isso muito enfatizado, acaba que se tem uma certa dificuldade de olhar para frente. Nós temos que entender o processo de reconstrução do clube, de reorganização do clube, que ele segue. Ele segue. Não é aquela história de que, porque foi campeão em 2021, que todos os problemas foram resolvidos. Tanto dentro do campo, como também fora do campo, na questão financeira, na questão de investimento, de infraestrutura. Não, o processo de reconstrução do clube segue.
E paralelamente a isso, nós vamos ter que manter sempre a nossa equipe competitiva. Agora, nós temos que olhar para frente, valorizar demais o que aconteceu em 2021. Tanto é que nós vencemos em 2022 também, e muitas das vezes isso é esquecido, né? Nós fomos tricampeões mineiros pela terceira vez na história do clube, né? Fomos campeões da Supercopa em cima de um tradicional adversário. O nosso momento é ruim, ponto. É de oscilação, é fato. Como todas as equipes, o Palmeiras hoje líder, se você pegar o início do Campeonato Brasileiro, teve também o seu momento de oscilação, né? Ele teve lá, se eu não me engano, dos 9 pontos, conquistou 4. Quer dizer, e muito já se falava. Volto a dizer, o que me preocupa nesse momento, além do resultado, é fazer os ajustes, que a comissão técnica vai buscar isso, e nós vamos fiscalizar isso, para que haja essa correção. É justamente que o líder não se distancie. É um campeonato que está embolado e nós temos que estar entre os primeiros, buscando essa primeira posição. Se não agora, logo ali na frente. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Rodrigo, muito bom dia, André, do canal Alvinegro. Rodrigo, 2 perguntas rápidas. A primeira pergunta, que eu tá ouvindo bem? Tá. A primeira pergunta que lhe faço é a seguinte: em caso de derrota contra o Ceará, o Turco sai? E a segunda pergunta que eu faço eu estou vendo muitas críticas pessoais ao seu trabalho, vindo do Eixo, através até muito do próprio Mauro César, entre outros jornalistas, e também aqui da imprensa mineira, viu até o João Vitor Xavier fazendo uma crítica direta ao seu trabalho no último programa dele. E eu te pergunto, o que você pensa sobre essa crítica direta ao seu trabalho, que é um trabalho multicampeão, né, que está passando por esse momento, e lembrando da primeira pergunta também. Muito obrigado. Obrigado, André. Bom dia. Primeiro, sinceramente, nós aqui, a gente não... Por mais que a gente sempre tenha que trabalhar com vários cenários, né? Da vitória e da derrota, a gente sempre tenta projetar o melhor cenário, né? Que é ir lá e vencer e realmente recuperar o bom desempenho. Então, eu prefiro publicamente trabalhar com o cenário de que nós vamos lá fazer um grande jogo, vencer lá, depois encher o Mineirão e vencer o Flamengo. Muito difícil fazer um prognóstico em caso de derrota. Não quero pensar nisso nesse momento. A gente sempre trabalha internamente com vários cenários, mas eu não quero pensar nessa possibilidade, pelo menos por hora. E também, antes de responder em relação às críticas, fazer aqui um parênteses, aproveitando a tua pergunta, porque também vimos, a torcida do Galo vaiou o time depois do jogo. É isso mesmo. Porque durante o jogo fez o que realmente a torcida do Galo sempre fez. Um apoio incondicional, mesmo na hora do empate contra o Santos. Levantou a equipe para ir para frente. Quase que logo a seguir a gente faz um gol novamente. O zagueiro do Santos tirou de dentro do gol. Então, assim, o que a massa tem feito nos jogos, dentro e fora aqui de BH, é extremamente elogiável. E o momento deles manifestarem a sua insatisfação, descontentamento e até a frustração é no pós-jogo. Muito legítimo. Então eu precisava fazer esse agradecimento aqui. Em relação às críticas, sem citar o primeiro nome, para não ser um negócio, não pessoalizar como ele faz comigo, tem determinados críticos que quando te fazem uma crítica soa como elogio, né? Soa como elogio. Para mim é assim que eu interpreto. Pela forma como faz e para quem os faz, né? Normalmente existe alguns tantos que são criticados que pensam assim como eu. Quando determinado cidadão faz uma crítica pessoal, algo que eu não tenho nada contra pessoal, né, soa como elogio. Em relação aqui em Minas especificamente, reconheço a importância, até porque eu valorizo demais, sabe, o trabalho de vocês, reconheço demais, tenho o meu método de agir, não privilegio ninguém, jamais, nunca, vão fazer 20 anos, o ano que vem que eu estou nisso, nunca privilegiei nenhum profissional de imprensa, porque
porque eu privilegiar um, eu vou estar prejudicando os outros tantos. E eu não faço isso. Então talvez a minha forma não agrade a todos. Tá tudo certo. Desde que não leve para o lado pessoal, tem todo o direito de fazer qualquer crítica ao trabalho. Mesmo que às vezes eu acho um pouco desproporcional. Mas aí, enfim, eu não controlo isso. Eu só aceito, interpreto, tento melhorar a cada dia. Não é porque eu estou há 20 anos no mercado que acho que faço sempre certo. Não. Procuro evoluir, estudar, aperfeiçoar minha forma de trabalhar. Mas, como eu disse, aqueles que me conhecem sabem. Eu atendo a todos, discuto o conceito de futebol com todos, de gestão, problema zero. Mas, se esperarem de mim alguma informação privilegiada para que eu tenha proteção, para que não me critiquem, não vão ter. Então, encaro com naturalidade, está no direito de me criticarem, como está no direito de eu me defender. Rodrigo, bom dia. Delo Lima, da Rádio Imperatriz, WTJ. Rodrigo, primeiro te parabenizar pela essa última resposta sua sobre a sua forma de trabalho. Mas eu gostaria de entrar no assunto que você reiteradas vezes diz aí nesta coletiva, que o respaldo do técnico turco é total com você, diretor, e com os 4R. A gente observa nas entrevistas na zona mista, por exemplo, o Hulk disse que não pode tomar 5 gols, que dá a vida lá na frente e sofre alguns gols que é inadmissível lá atrás. Também disse que o Alonso, que está faltando humildade. Eu gostaria da sua resposta da diretoria, como vê o trabalho do Turco com as palavras do Hulk, em especial a palavra do Alonso no último jogo. Obrigado e parabéns pela coletiva. Valeu, Belo. Bom dia, prazer falar contigo. Não, quando eu falei anteriormente que em relação aos atletas se sentirem incomodados, é nesse sentido, entendeu? De muitas das vezes estarem procurando fazer justamente o que é determinado em campo e muitas vezes por uma desatenção ou até mesmo por mérito do próprio adversário, a gente não sai com a vitória. Então, assim, é normal isso. Uma equipe ela é coletiva, né? Então, quando ganha um meio de campo, ataque e defesa, e quando perde, da mesma forma. Cada vez mais fala-se, né, em equipe compacta, né, no futebol mundial, e é muito por conta disso, né, que todos os setores próximos eles se ajudam, eles se auxiliam. Então é nesse sentido, é natural os jogadores manifestarem sua insatisfação com eles próprios. Você pode observar que nenhum dos dois atletas, nem o Júnior e nem o Hulk, foi feito qualquer tipo de crítica ou menção ao sistema de jogo, ao treinador. Foi muito mais deles próprios se cobrarem mais, creio que manifestando muito mais quando você está na frente, quando você está em vantagem, né? Ter os cuidados para que a equipe adversária não empate. Acho que é por aí. Mas é natural e é positivo realmente que os jogadores se sintam incomodados. É daí que nós vamos tirar, né, forças, obviamente, que também não é somente correr, não, é fazer as correções para que a gente não sofra mais, né, derrotas acachapantes como foi o do Fluminense, nem tampouco os empates como a gente sofreu contra o Santos, onde a gente vencia e tinha um homem a mais. Bom dia, Rodrigo. Breno Galante, do site Deus Me Livre. Rodrigo, eu queria falar com você, abordar sobre o elenco. O Turco chegou a pedir para a diretoria reforços, e como é que a diretoria vê esse elenco? Existe a necessidade de reforços? E sobre a janela do meio agora, que vem e promete mexer muito com o mercado. O Atlético já tem alguma situação de proposta pelos seus jogadores. A torcida pode ficar preocupada? Pode haver alguma saída de jogadores nesse meio do ano? Bem, Breno, prazer falar contigo, meu amigo. Tudo bem? Cara, assim, negócio de saída a gente não controla muito, né? Porque o que eu posso te afirmar até agora, nós não tivemos nenhuma proposta oficial por nenhum atleta nosso. Mas eu não posso chegar aqui e ser irresponsável ao ponto, né, de dizer que não vai sair ninguém. Não sei. Vai depender muito se vem proposta, para quem vem.
e qual o movimento, a real necessidade do clube. Então, até agora, tivemos nada. Em relação às chegadas, algumas vocês já sabem, né? Vem falando e tal. É que tem algumas situações que nos impedem de oficializar, né? Então eu peço a compreensão de vocês. A gente tem usado aí um método de oficializar isso realmente quando tiver tudo bem confirmado, né? E sacramentado. Desde que ele chegou, e até antes, né? Que a gente, nas conversas que tínhamos, né? Em relação à vinda dele, ele sempre se mostrou muito satisfeito com o elenco. Se você for ver, Breno, todos os nossos movimentos aqui, cara, eles foram no sentido que o clube pudesse arrecadar também. Como eu falei numa das minhas respostas, né? O clube ganhou, mas isso não significa que todos os problemas estivessem solucionados no ano passado. Tem muita coisa ainda para nós poder resolver. E a gestão do futebol ela não é apenas gestão de time, montar o time, pôr para jogar. Não é assim, não. Tem muita coisa envolvida. Então, as vendas que ocorreram, elas eram necessárias. A gente tentou, de todas as formas, fazê-las sem ou com o menor impacto possível, né, na equipe considerada titular, né? Nós mantivemos quase a totalidade. A equipe é essa. E aí, é claro que em alguns momentos, como nos últimos jogos, onde nós tivemos aí acometidos 3, 4 jogadores por lesão, é claro que dá uma fragilizada, né? O treinador e todos nós queremos que todos os jogadores estejam à disposição. Enfim, agora já voltando, muito provavelmente o Vargas essa semana, na outra o Zarate, e assim vamos botar todo mundo para o campo, aumentar as opções para o treinador, e com isso talvez, daqui a um tempo, com a chegada ou a possibilidade de chegar de alguns reforços, vocês venham me dizer, poxa, mas o elenco não está numeroso, não tem jogador insatisfeito que não está jogando, quer dizer, é o momento. A gente tem que entender que é assim mesmo, mas ele em momento nenhum manifestou sua insatisfação em relação ao elenco, isso também posso te afirmar. Bom dia, Caetano, Silas, do Portal Fala Galo, prazer estar conversando com você. Primeiramente, queria saber a sua situação, cara, já definiu aí, vai continuar, ou ainda está negociando, né? Isso aí a gente sempre tem essa dúvida. Mas voltando ao tema do Turco, nas últimas coletivas, ele sempre, quando tem um resultado negativo, ele fala que a responsabilidade é dele e tudo mais. Falou também, desde o início, que essa mudança de estilo de jogo, né, é para tornar o time menos previsível, porque o time já sabia jogar no esquema de 2022, então ele estava querendo colocar um esquema novo para não ter essa previsibilidade. Acontece que agora o que está acontecendo é exatamente essa previsibilidade. Os times já sabem como o Turco está jogando e monta seus times para combater isso aí. O resultado, por exemplo, de sábado foi muito isso aí também. Nessa situação em que vocês querem manter um profissional, mas ele próprio, na última coletiva, fala que sabe que resultado é o que importa no futebol, há também essa preocupação, há esse entendimento de que, olha, nem sempre é possível continuar, e isso não pode ser o motivo de nos pegar de surpresa, e aí jogar por terra o planejamento de um ano inteiro em 22 dias de campeonato, como vai ser agora daqui para frente. Bom dia, Silas, prazer falar contigo também. Olha, o que eu posso te afirmar assim, é que se alguma decisão diferentemente da continuidade dele, aqui no Galo, dele ou de qualquer um de nós, isso vai ser tratado primeiro com ele. Não tem a mínima possibilidade de fazer de forma diferente. Tá? Então ele sabe que tem o nosso apoio, que a gente confia, que aqui nós temos um excelente ambiente, que as correções elas são discutidas, elas são conversadas, que os nossos atletas gostam do nosso treinador, é fato. E então existe essa boa química entre todos aqui. Os resultados eles determinam, se não tudo, quase tudo no futebol, né? Então sempre a gente vai estar avaliando o copo cheio e o copo vazio, né? Os resultados e os títulos mostram que o trabalho até o momento tem sido bom. O recorte, esse último, não. Então é nisso que fica a cobrança e a gente aceita, a gente entende
cabe a nós aqui buscarmos a retomada. Se porventura isso não acontecer, que é o que eu falei anteriormente também, eu não quero trabalhar no cenário negativo, né? Pelo menos publicamente. Mas a gente sempre vai estar aqui reavaliando tudo. A gente faz isso todos os dias. Todos os dias. Tem reunião com a comissão técnica. Todos os dias, antes dos jogos e depois, a gente se reúne também. Esse é um trabalho rotineiro nosso. Então a gente entende que é péssimo, é ruim demais interromper trabalhos. Somos aqui no futebol brasileiro já caracterizados por isso, né? Por interromper, por não ter muita, às vezes, convicção na escolha, enfim. E como eu disse, a gente vai fazer de tudo para tentar fazer diferente. Superar esse momento difícil, né, com os mesmos profissionais que aqui estão. E respondendo a tua primeira pergunta, assim, tem coisa talvez muito mais importante para nós resolver nesse momento aí do que a minha continuidade. Eu tenho ótima relação com o presidente, relação e gratidão, com os 4 R's da mesma forma. Muita gratidão e muito carinho por toda a massa atleticana, por todas as pessoas que manifestam o seu carinho e reconhecimento ao meu trabalho. Como eu disse antes, eu não estou aqui para... Não tenho a pretensão de agradar 100%. E a minha obrigação como profissional, Silas, é defender os interesses do Galo, não os meus. Não os meus, é defender os interesses do Galo. Mesmo que para isso eu tenha que me indispor algumas vezes e não agradar a todos. Mas aqui eu vou estar sempre olhando sob a ótica do que for o entendimento e principalmente as diretrizes do presidente, do nosso vice também, doutor Murilo, e dos 4 R's para o melhor para o Galo. Eu não vou me afastar jamais até o meu último dia. E se for realmente do interesse deles, né, que algumas vezes já manifestaram que sim, da continuidade, a gente entender que tem ainda uma estrada que a gente pode pavimentar para frente, da minha parte eu também penso que o melhor é continuidade. Eu sempre defendo isso. Mas para esse momento atual, a gente tem um foco maior, uma preocupação maior, que é retomar aí os resultados, retomar também a nossa performance, que ela já foi atingida em 2022 em alguns jogos, que ela seja um pouco mais linear, que ela seja um pouco mais constante. Bom dia, Rodrigo. Marco Geves aqui do Bica Galo. Prazer falar com você novamente. Você até comentou aí sobre a situação da recuperação de alguns jogadores do DM, como Zarate, como Vargas, e ainda também há uma expectativa pela chegada de alguns reforços, como o Pavon, né? Acabou que todo mundo já sabe que, né, já está aí muito próximo da chegada. Queria que você comentasse também sobre a questão do Gemerson, até como uma possibilidade de substituição do Godin, e se isso faz com que exista um compasso de espera para que haja uma virada de chave, principalmente para ter um equilíbrio maior do elenco, para que tenha um banco mais equilibrado também com o time titular. Obrigado. Obrigado, Marco. Prazer falar contigo. Olha, se confirmada realmente a chegada do Pavon, né, como todos praticamente já admitem, realmente é um grande reforço para o setor do ataque. Eu acho que nós temos aí um nosso elenco equilibrado, talvez possa se discutir a nível, né, de qualidade, mas aí é uma avaliação que vocês têm todo o direito de fazer, diferente da nossa. Como eu falei do zagueiro, se realmente o Godin sair, por óbvio que nós vamos buscar mais um, porque precisamos ter esse número de segurança. Temos os laterais, temos os meio-campistas, os volantes, os meias, quer dizer, se estivermos todos aptos, e não como ocorreu aí, né, nos últimos 20 dias, de termos jogadores importantes como Vargas, Keno e Zarate, principalmente, né, o Dodô já é um pouco mais longo, já está normal aqui, mas esses 3 no mesmo período, né, então é bastante coisa. Mas enfim, já estão aí, né, Zarate fazendo a transição, os outros 2 já, Keno já jogou e jogou bem, graças a Deus. E agora o Vargas estando à disposição nos próximos jogos, eu acho que a coisa, as opções, né, elas aumentam, né, e melhoram dessa forma. E nós vamos seguir do mesmo jeito, entendendo vocês, cara, que assim,
Nós temos um orçamento, nós temos uma folha que nós temos que cumprir, nós temos as diretrizes. Eu, particularmente, aqui eu sou um instrumento de quem estabelece as diretrizes, que vocês sabem quem são. Né? Hoje no clube é o presidente, o vice-presidente e os 4 R's. Eu aqui procuro, dentro da minha limitação, aplicar da melhor forma possível as diretrizes deles, respeitando o orçamento definido também. Bom dia, Rodrigo. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Prazer falar com você. Até dentro da sua última resposta, Rodrigo, eu queria saber qual Atlético que nós teremos agora no mercado. Sabendo que o time provavelmente pode perder algumas peças, que tem qualidade, tem mercado, sabendo também de chegada de alguns jogadores. Mas eu queria saber, Rodrigo, qual Atlético que nós teremos no mercado? Um Atlético criativo e usando a sua perspicácia de mercado, ou um Atlético de investimentos? Muito obrigado. Bom dia, Juliano. Posso te dizer que de investimento não. Se nós vamos achar alguma boa oportunidade que venha agregar, mas nós não vamos acumular atletas aqui. Durante algum tempo, que muitas das vezes aparecem os que chegam, né? Os que saem muitas vezes não. Nós fizemos tantos movimentos de empréstimos, de realocações de atletas, e que muitas das vezes esses atletas estavam na folha do Galo, sabe? Então, é um trabalho constante de recolocar alguns jogadores assim, outros que nós conseguimos através de um empréstimo inicial, depois conseguir vender. A gente gerou muita receita aí de jogadores que não estavam aqui, que não impactaram no nosso elenco. Agora, é muito pouco provável que haja um investimento, porque não temos ainda orçamento para isso. Pelo contrário, a gente procurou atingir o número desejado de vendas. O que eu posso te dizer é que em caso de perda de alguém, de jogador, né, vamos lá, ou de titularidade ou nível de titularidade, nós obrigatoriamente vamos ter que buscar uma peça de reposição à altura. Isso é a única certeza que temos. Já somados aí algumas boas oportunidades que possam surgir sem a necessidade do investimento inicial, tá, Juliano? Se forem jogadores, que é o que a gente vem se utilizando aí, né? Jogadores ou que estejam em fim de contrato, ou que seja uma situação menos onerosa. Aí nós vamos tentar melhorar sempre. Mas também não com a intenção de acúmulo, não com a intenção de quantidade. Né? Se no entendimento aqui de todos for para qualificar, ok, é nossa obrigação estar no mercado. No mínimo nós vamos estar atentos no mercado. Eu vou te respondendo. Atento nós vamos estar. Agora, se vamos agir para trazer, só se no entendimento de todos for para melhorar a qualidade do nosso elenco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Fim da entrevista coletiva.